Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nesta noite cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Aonde vocês estiverem nesta noite, receba mais uma vez, meus irmãos, a presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. E aqui quem tem o prazer, meus irmãos, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meus irmãos, nesta noite, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas muitas misericórdias. É por isso que eu estou aqui, meus irmãos, mais uma noite, mais uma vez, para estarmos apresentando o momento da reflexão com a palavra do Senhor nosso Deus. E o meu Senhor, meus irmãos, o meu Salvador, ele tem uma palavra revelada para o nosso coração. Para os nossos irmãos e irmãs que vai me acompanhar nesta noite, abra, meus irmãos, a tua Bíblia, no Evangelho de Lucas 5 e no versículo 3 a seguir para a nossa meditação. Olha o que diz, meus irmãos, a santa palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração nesta noite. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes a rede. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, meus irmãos, para todo sempre. Olha que palavra, meus irmãos, tremenda nesta noite, que o Senhor nosso Deus preparou, meus irmãos, para o nosso coração. O meu coração, meus irmãos, já está aqui aberto para receber a santa palavra do Senhor nosso Deus. Porque eu sei, meus irmãos, que o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele opera, meus irmãos, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, meus irmãos, é de acordo com a sua palavra. É de acordo, meus irmãos, com o que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Não é fora da palavra não, meus irmãos. É dentro da palavra do Senhor nosso Deus que ele opera, meus irmãos, na nossa vida e na nossa casa e na nossa família. E esta palavra, meus irmãos, ela é tremenda nesta noite. Esta palavra, ela vem falando a respeito da pesca maravilhosa. O Senhor Jesus, meus irmãos, quando ele chegou ali, na beira do mar, aonde estava Pedro e os seus companheiros lavando a rede, meus irmãos, o Senhor chegou ali já com um propósito. Porque o nosso Deus, meus irmãos, ele não trabalha sem propósito. Tudo que o Senhor faz, ele faz com um propósito, meus irmãos, para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que eles estavam ali lavando as redes. Porque eles haviam, meus irmãos, trabalhado toda a noite. Eles eram pescadores. Eles viviam da pesca, meus irmãos. A pesca era o trabalho deles. E eles tinham trabalhado toda a noite, mas nada eles tinham apanhado. Eles não tinham pescado nada, meus irmãos. E eles estavam ali lavando as redes. Final de expediente. Quando o Senhor Jesus se aproximou deles e pediu para ele o barco emprestado. E Pedro, meus irmãos, Simão Pedro emprestou o barco para o Senhor Jesus. E do barco, meus irmãos, o Senhor Jesus ensinava a multidão. Ensinava o povo que estava ali para receber a palavra do Senhor nosso Deus. E depois que o Senhor Jesus, meus irmãos, pregou a palavra, porque primeiro, meus irmãos, é a palavra.
o Senhor opera na nossa vida, primeiro tem que ser a palavra. É pela palavra do Senhor nosso Deus. Não existe, meu irmão, milagre fora da palavra de Deus. Primeiro é a palavra tem que ser pregada, para depois o Senhor Jesus operar o milagre, meu irmão, na nossa vida e na nossa casa e na nossa família. Nós podemos ver, meu irmão, dentro desta mensagem, a primeira coisa que o Senhor Jesus fez foi pregar a palavra do Senhor Deus. Ele pregou a palavra do Pai. Depois que ele pregou a palavra, ele disse para Simão afastar o barco para um lugar mais fundo, levar o barco para outro lugar, ali onde ele pudesse lançar as redes. E quando o Senhor disse para ele que era para ele afastar o barco para um lugar mais fundo, Pedro disse para ele que ele havia trabalhado toda a noite e nada tinha apanhado. Mas podemos ver também, meu irmão, dentro desta mensagem, que nem por um momento o Senhor Jesus perguntou para ele se eles haviam pegado algum peixe, se eles haviam apanhado alguma coisa, porque o Senhor Jesus sabia, meu irmão. O Senhor Jesus, ele é conhecedor de todas as coisas. Ele sabia que os discípulos ali, que a partir desse momento passaria seus discípulos do Senhor, não tinham apanhado nada. Mas o Senhor não perguntou para eles, porque o Senhor estava ali, meus irmãos, para operar o milagre na vida deles. Eles iam ver, meus irmãos, com seus próprios olhos, o milagre que o Senhor Jesus ia preparar para todos eles que estavam ali. E conosco, meus irmãos, nesta noite não é diferente. A palavra do Senhor nosso Deus é fiel. A palavra do meu Senhor, meu irmão, tem todo o poder nesta noite, tem toda a autoridade para operar o milagre na tua vida e na tua casa e na tua família. E o Senhor, meu irmão, nesta noite, ele contempla a tua vida, meu irmão. O Senhor, nesta noite, ele contempla a tua casa, a tua família. Ele conhece, meu irmão, agora a tua necessidade. O que você precisa dentro da tua casa já está diante do Senhor nosso Deus, porque ele é conhecedor mesmo de tudo. Ele contempla cada vida, cada pessoa. Ele sabe, meus irmãos, o teu nome, o teu sobrenome. Ele sabe que idade você tem, a rua que você mora, o número da tua casa, o teu bairro, a cidade, a nação. O Senhor sabe, meus irmãos, porque ele contempla todas as coisas. Não passa nada, meus irmãos, diante dos olhos do meu Senhor sem que ele não veja, porque ele é conhecedor de tudo, meu irmão. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizendo que quando o Senhor disse essas palavras para Pedro, aí foi que Pedro disse para ele que tinha trabalhado toda a noite e não tinha apanhado nada, mas sobre a palavra do Senhor ele ia lançar novamente a rede. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda. Pedro não conhecia quem era o Senhor Jesus. Ele não sabia quem estava diante dele. Era o Cordeiro de Deus. Era aquele que manda no céu, na terra, no mar, nos peixes. Ele não sabia, meus irmãos, mas ele recebeu a palavra do Senhor Jesus. Quando o Senhor disse para ele: lançai as vossas redes para pescar, ele disse para o Senhor: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele recebeu, meus irmãos, de bom grado a palavra do Senhor nosso Deus. Ele recebeu e creu na palavra, porque se ele não tivesse recebido e nem crido, como que o Senhor ia operar, meus irmãos, o milagre na vida de Pedro e na vida ali dos seus companheiros que estavam junto com ele? Para nós receber, meus irmãos, o milagre das mãos do Senhor nosso Deus, a primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos é crer, porque aquele que crê vai ver a glória de Deus. Foi o que o Senhor disse para Marta, ali no Evangelho de João, quando ele estava ali para ressuscitar Lázaro, seu irmão. E o Senhor disse para ela: Marta, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Para nós ver, meus irmãos, o sobrenatural de Deus, nós temos que crer no Senhor. Nós temos que crer na sua palavra, porque a palavra do Senhor é o poder de Deus, meus irmãos, revelado e liberado para as nossas vidas. Pedro creu, meus irmãos, na palavra. E quando ele creu na palavra, e ele lançou a rede sobre o mar, a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer, meus irmãos, que a rede que ele lançou ali, mas veio tanto peixe
tanto peixe que ele teve que fazer sinal, meus irmãos, para que os seus companheiros viessem poder ajudar, porque as redes, meus irmãos, quase que se rompia de tanto peixe que o Senhor enviou sobre a rede deles. O Senhor proveu, meus irmãos, o milagre para a vida deles, porque ele creu na palavra do Senhor, porque ele recebeu a palavra e obedeceu a palavra do Senhor nosso Deus. Que nesta noite, meus irmãos, esta palavra ela possa ir de encontro com a tua vida, ela possa ir de encontro com a tua casa e com a tua família, porque o Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesta noite, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra para operar, meu irmão, minha irmã, na tua vida hoje e na tua casa e na tua família. Não importa a situação, meu irmão, minha irmã, que você está enfrentando nesta noite, não importa o tamanho da luta, o nosso Deus, ele é maior do que esta luta, ele é maior do que esta peleja que você está pelejando. Você só precisa crer, meu irmão, minha irmã, nesta noite toma posse da palavra do Senhor nosso Deus, porque assim como Pedro, meu irmão, minha irmã, estava sobre a palavra do Senhor Jesus, nós também estamos sobre a palavra do Senhor. O Senhor Jesus não mudou, ele é o mesmo Senhor de ontem, de hoje, e ele vai ser eternamente. Nós temos que crer nele, meu irmão, minha irmã, pela sua palavra, é pelo que o Senhor Jesus já deixou escrito na sua palavra. Nós temos que pegar a palavra do Senhor, meu irmão, e guardar ela dentro do nosso coração, e dizer para o Senhor, não importa a circunstância que eu estou vivendo, não importa a luta que eu estou enfrentando, o Senhor é Senhor sobre a minha vida, o Senhor é Senhor sobre a minha casa. É declarar, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor nosso Deus na tua vida, dentro da tua casa e no meio da sua família, e o milagre vai acontecer, meu irmão, minha irmã, porque o nosso Deus, ele é Deus de milagre. O nosso Deus não mudou não, meus irmãos, o Senhor nunca mudou e nem nunca vai mudar. Ele continua operando milagre, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua abrindo as portas. O que falta, meus irmãos, em nós é a nossa fé ser colocada em ação, porque a palavra do Senhor diz também que sem fé, meus irmãos, é impossível nós agradar o Senhor. Não adianta nada, meus irmãos, se nós tiver a fé e não tiver as nossas obras. Nós temos que ter fé e ter obras também na presença do Senhor nosso Deus, e crer, meus irmãos, na palavra, e crer em tudo que o Senhor nosso Deus tem falado aos nossos corações. Meus irmãos e minhas irmãs, guarda nesta noite esta palavra dentro do teu coração. Medita, meus irmãos, na palavra do Senhor nosso Deus. Eu não li a mensagem inteira não, meus irmãos, para que o nosso vídeo aqui não venha ficar muito grande nem cansativo, mas você pode ler, meu irmão, minha irmã. Se você ainda não leu esta mensagem, você pode ler ela. Você pode abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas 5 e no versículo 1 a seguir até o 11, meus irmãos. É esta mensagem. Você vai ver quão grande é o Senhor nosso Deus. Você vai ver o tamanho do Deus que você serve. O Deus que manda nos céus, na terra, embaixo da terra. O Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio, meu irmão, minha irmã. Ele tem todo o poder, toda a autoridade para operar nesta noite, para fazer o milagre, meu irmão, minha irmã, que você precisa, que você tem buscado na presença do Senhor nosso Deus. Não se desespere, meus irmãos, nesta noite. Eu não sei como você passou esse dia que você passou. Também não sei como está a tua vida nesta noite, mas o Senhor nosso Deus sabe, meu irmão, minha irmã. O Senhor nosso Deus te contempla neste momento. Ele contempla a tua vida agora. Ele contempla a tua casa e ele contempla a tua família. Ele te conhece, meu irmão, minha irmã. Ele te conhece pelo nome, pelo sobrenome. Tudo em você, meu irmão, minha irmã, é visto e conhecido pelo Senhor nosso Deus. Então não desfaleça a tua fé nesta noite. Continua perseverando, continua lutando pela tua família, continua crendo no milagre, continua aí, meu irmão, minha irmã, buscando o Senhor nosso Deus em oração, em vigilância, na meditação da palavra do Senhor nosso Deus, porque o Senhor vai operar, meu irmão, minha irmã, na tua vida. O Senhor nosso Deus já te alcança nesta noite pela sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, e querendo o Senhor nosso Deus,
Se Ele me permitir, meus irmãos, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a palavra do dia. E eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meu irmão e minha irmã, aonde vocês estiverem nesta noite, meus irmãos, receba mais uma vez o meu abraço, o meu carinho para todos os inscritos do nosso canal e os nossos irmãos e irmãs que estão chegando agora, meus irmãos, no nosso canal. Receba também o meu abraço, receba também o meu carinho, o meu bem-vindo, e que o Senhor nosso Deus, meus irmãos, possa abençoar grandemente também a tua vida e a tua casa e a tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, se vocês puderem nesta noite, compartilha mais uma vez, meus irmãos, este canal. Compartilha a palavra do Senhor nosso Deus. Leva a mensagem do Senhor, meu irmão, para aquelas pessoas que você conhece, que você sabe que está passando momentos difíceis, momentos de luta na sua casa e na sua família. Leva, meu irmão, a palavra do Senhor nosso Deus, porque aquilo que eu e você, meu irmão, não tem condição de fazer, o nosso Deus tem. Se você puder também, deixa o teu joinha, meu irmão, que vai estar abençoando o nosso canal. Se ele tem sido bênção na tua vida, ele vai ser bênção também, meu irmão, na vida dos nossos irmãos. Aonde o meu Senhor permitir que o nosso canal alcança, meu irmão, a mão do meu Senhor vai alcançar também e vai operar um milagre na vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe, meus irmãos, a tua noite. Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família. E você que vai trabalhar, meus irmãos, nesta noite, tenha uma noite ricamente abençoada de trabalho. E você que já trabalhou nesse dia e vai descansar nesta noite, tenha uma noite também abençoada de descanso. E você que vai para a faculdade, meus irmãos, que vai para o colégio, que Deus te guarda, meus irmãos, na sua ida e te guarda também na sua volta. Meus irmãos e minhas irmãs, pode continuar, meus irmãos, deixando os seus pedidos de oração através dos comentários do nosso canal. Eu estarei orando, meus irmãos, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pela tua causa, meus irmãos, por aquilo que vocês têm colocado através dos comentários do nosso canal. Eu tenho orado, meus irmãos, não só aqui no canal, mas também nas minhas orações particulares. Eu tenho apresentado a vida dos nossos irmãos e irmãs. Eu sei que os irmãos estão passando por lutas, momentos difíceis na sua vida, na sua casa, na sua família. E vocês buscam, meus irmãos, o Senhor, porque vocês creem no milagre. Continua buscando, meus irmãos, porque eu creio no teu milagre. Eu creio na tua vitória, porque o nosso Deus, meus irmãos, é Ele quem peleja por você, é Ele quem peleja pela tua casa e pela tua família. Pode deixar os seus pedidos de oração, meus irmãos. Eu estarei vendo, estarei orando, estarei também deixando aí, meus irmãos, um comentário respondendo, conforme o Espírito Santo do meu Senhor ministra no meu coração. Eu coloco aí nos comentários dos irmãos. Eu deixo um coraçãozinho também para os irmãos verem que eu vi o seu comentário. Se mesmo que eu não respondo na hora, meu irmão, mas depois eu respondo. Porque às vezes no momento que eu vejo, eu estou sem condição de poder responder, mas assim que eu posso, eu já respondo, porque antes eu também gosto de apresentar nas mãos do Senhor, pedindo uma palavra, uma direção para o coração dos nossos irmãos e irmãs, porque eu sei que quando vocês colocam os seus pedidos de oração, abrindo os seus corações, falando comigo, meus irmãos, aquilo que está passando na tua vida, na tua casa, na tua família, é porque vocês buscam uma palavra de Deus. E eu de mim mesmo, meus irmãos, não tenho nada para oferecer para os irmãos. Antes eu vou buscar do Senhor para apresentar para os irmãos aquilo que o Senhor nosso Deus coloca no meu coração. É o que eu passo para os nossos irmãos e irmãs, colocando ali nos comentários. Que Deus abençoe, meu irmão, a tua vida. Que Deus abençoe a tua noite, a tua casa e a tua família. Receba, meu irmão, nesta noite, o meu abraço, o meu carinho e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. E até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser, se o Senhor me permitir, meus irmãos. Amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã. E eu espero todos os nossos irmãos e irmãs aqui 6 horas da manhã,
para junto, meu irmão, nós está buscando o Senhor mais uma vez, porque o Senhor nosso Deus é fiel. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. Que Deus venha prosperar, meu irmão, os teus projetos, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem colocado nas mãos do Senhor nosso Deus. Que a mão poderosa do meu Senhor possa abençoar grandemente em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Ficam todos nesta noite na doce paz do Senhor Jesus.